Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 1, Construção da Cidadania. E o tema da aula de hoje é Iniciação à Cidadania. Vejam, a construção da cidadania inicia através da educação infantil, se fortalece no ensino fundamental e culmina no ensino médio, quando o adolescente vai votar pela primeira vez. Vejam definição de cidadania. O que é cidadania? Cidadania é uma qualidade inerente a uma pessoa no exercício dos seus direitos e obrigações, gente. Hoje também vamos falar sobre os 3 pilares da cidadania. E a prática da cidadania? O que significa a prática da cidadania? Não se pratica a cidadania sem antes tê-la construído. E a sua construção, ela pode iniciar através das escolas, empresas e universidades. Vejam, gente, numa sala de aula, uma aluna pergunta para a professora sobre o que é política. Mas o que é política? É o ramo da ciência social que estuda as diversas formas de organização do poder público, a sua dinâmica, suas instituições, seus objetivos, uma análise sistemática da estrutura e funcionamento de governo, gente. Vejam nesse próximo slide a importância em nós atuarmos como agentes de mudanças, pessoal. E o que significa atuar como agentes de mudanças? Eu apostaria no tríplice aprendizado. Os pais aprendem com os filhos aprendem com os pais e ambos aprendem juntos. Agora vamos falar um pouco de cidadania e educação como atos políticos. Cidadania como ato político. Mas o que significa, gente, cidadania como ato político? A palavra cidadão, ela surgiu na França em 1789, quando os franceses conquistaram seus direitos civis, políticos e sociais. Naquela oportunidade, apareceu também pela primeira vez a Declaração dos Direitos Humanos, e associado a isso vieram os conceitos de esquerda e direita. Por exemplo, direita era a favor do rei, sentava-se do lado direito do rei. Esquerda era contra as medidas dos burgueses, sentava-se do lado esquerdo. Meio que reacionário, tendendo para revolucionário, gente. E agora vamos ver educação como ato político. O que significa educação como ato político? Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, porque ele interfere nas relações de modo intencional. Por isso é chamado de ato político. Então veja, ele dizia também que o processo de construção da cidadania, ele é constante e ele interfere sim nas relações de forma intencional, gente. Vejamos também alguma coisa sobre o Paulo Freire, né? Que também acreditava que a tarefa da educação é o desenvolvimento do senso crítico e da cidadania, e não apenas para o mercado da mão de obra. Vamos ver no slide seguinte como faremos para chegar a ter o caminho para a conscientização política. E ele vai acontecer sim, através de uma integração de conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. Mas o que significa isso? Significa, pessoal, que o eleitor ele tem que praticar uma exigência para os candidatos se especializem em formação política. Mas não só o candidato tem que ter formação política, o próprio eleitor ele tem que se familiarizar com essa parte e se interessar pelos assuntos relacionados à educação cidadã, para deixar de ser refém de políticos inescrupulosos, pessoal. De uma certa forma, através da integração e da conscientização política, nós vamos chegar em políticos capacitados. A integração entre cidadãos e políticos vai acontecer de modo que os políticos pratiquem as coisas de forma correta. E também melhorar a qualidade de vida da nossa população. Observe, gente, falamos em qualidade de vida. Veja, temos que mudar a nossa forma de agir.
e para ajudar o país a melhorar, não é isso? Agora, o que é a nossa forma de agir? A nossa forma de agir, pensar e sentir é a definição de cultura, que é a matéria-prima da educação e do desenvolvimento. Vejam, a cultura é uma verdade absoluta da antropologia, gente. Todo mundo tem, em maior ou menor grau. Vamos agora falar do assunto dos pilares da construção da cidadania. Os 3 pilares: educação ambiental, filosofia e temas transversais. Vamos ver cada um deles? Educação ambiental. 80% das atividades públicas têm relação com o nosso habitat. O que significa? Que o prefeito de uma cidade, ele precisa ter na sua agenda pelo menos 70% dos itens relacionados ao meio ambiente, gente. Senão ele não vai estar fazendo um bom trabalho. Também que a construção da cidadania, ela inicia através da educação ambiental a partir da degradação da natureza. É aí que nós temos que observar bem, sobre sustentabilidade, que é o equilíbrio que nós esperamos da natureza e nós somos responsáveis por esse equilíbrio, gente. Ecossistema ambiental gera vida e o ecossistema empresas públicas e privadas geram riquezas para a construção de sociedades sustentáveis. Mas o que significa isso? O ecossistema vida é tudo que nos rodeia e é responsável pela nossa sobrevivência. O ar que nós respiramos, a água, a vegetação, o transporte, gente. E não é diferente com as empresas, tanto públicas e privadas. O que rodeia as empresas e é responsável pela sua sobrevivência é o ecossistema empresa. E nele estão inseridos os fornecedores, o governo, o ser humano em geral, né, o munícipe. E vejam, gente, tudo que rodeia a empresa, não é isso? Vamos agora falar no segundo pilar da cidadania, que é a filosofia, que é uma ciência que estuda as causas e os efeitos. Através da filosofia aplicada, o indivíduo desenvolve o seu senso crítico e é capaz de analisar custo-benefício. Como analisar custo-benefício, gente? Nossas idas ao supermercado. Levamos as crianças para aprenderem também um pouco. Nós vamos ver lá os preços nas tabelas, não é? Mas o preço parece caro. Não, não está caro. Está barato? Não está barato, gente. Está caro. Então veja as conclusões que nós podemos tomar através da filosofia. As causas e os efeitos. Podemos ver agora que os temas transversais são formas de organização didática que somos solução para os problemas do nosso cotidiano, da nossa vida no dia a dia, gente. Mas eles se relacionam à ética e moral, à saúde e meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e educação e trabalho. Nesse caso, educação e trabalho, nós dizemos trabalho e consumo. Bom, hoje nós paramos por aqui. Mencionamos e discutimos numa recapitulação sobre a definição do que é cidadania, que cidadania e educação são atos políticos, conhecemos sobre os pilares da cidadania e todo esse conteúdo, pessoal, vocês vão encontrar nas aulas. Eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, viu? O nosso próximo tema é temas transversais de competência municipal. Espero que você nos acompanhe nesse tema da mesma forma que fizemos hoje. Muito agradecido pela sua atenção e até lá!